Está lá na história, né? Porque as pessoas ficam em pé. Oremos. Senhor nosso Deus, verdadeiramente nesta manhã, nós queremos nos despojar daquilo que aprendemos de forma errada, pensando que estava aprendendo corretamente. Tem que ter coragem. E nós temos coragem para isso, Deus. De buscar a verdade em Jesus e aplicá-la à nossa vida. Em nome do Senhor, Pai. Que nesta manhã nossa mente esteja aberta para ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, tem mais gente hoje, né? Graças a Deus. Vamos. Quem não veio domingo, né? Só um lembrete. Quem não viu domingo, procura lá nas nossas redes sociais para você ver o que a gente falou domingo, tá bom? Certo? Dúvidas? Vocês podem perguntar. Se eu souber, eu respondo, tá? Se não souber, eu vou atrás. Gente, o tamanho dessa fonte, dá para ler lá atrás? Dá, né? Pastor Belardo? Lembra o domingo passado, quem foi que... Aquela pergunta que eu fiz domingo, quem lembra? Quem difundiu o cristianismo? Quem lembra a resposta? Diz aí, Samuel, a resposta. Inácio. Inácio de onde? De Antioquia, tá? Não é o outro Inácio que você falou, não. Você falou Inácio, mas você errou. Você falou Inácio de Loyola, foi o fundador da Companhia de Jesus, que eram os jesuítas. Então isso aqui a gente viu domingo passado, só para a gente rever, né? A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Quem já foi católico aqui? Levanta o braço aí. Um bocado de gente, né? Eu quero começar. Abra uma Bíblia aí, por favor. Os meninos hoje estão muito felizes, né? Um bocado de menino junto, meu amigo. Não sei como é que Caxias aguentam na sala de aula. Vamos discutir aqui um texto, para a gente apimentar, né? Amanhã nossa, amém? Vocês acham que tem erros de tradução ou não? Tem pouco? Muito. Muito. Vamos ver aqui um texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos ver? 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. Vocês vão julgar esse texto, tá? Vamos apimentar aqui o discurso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Pronto? Acharam? Vamos ler? Vamos ler? Tem aí? Depois tu bota em inglês, bota em inglês do King James. Primeiro bota em português, depois bota em inglês, pra gente comparar aqui. Vamos apimentar aqui de manhã. 2, 14 e 15. Leiam aí, leiam um texto, leiam. Já leram? Essa é do King James, né? Não, bota a revista.
e atualizada ou corrigida? Pronto. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também, volta, 14, judeus, 15, os quais também, esses quais aqui são judeus, né? É um pronome relativo, certo? Os judeus também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Quem matou Jesus e os profetas? É o que está no texto. É o que está no texto. Tá? E nos tem perseguido. Quem tem perseguido Paulo? Judeus. E não agradam a Deus. Quem que não agrada a Deus? E são contrários a todos os homens. Quem? E aí? Vamos apimentar aqui o nosso discurso. Vocês concordam com isso? Bota em inglês. Vamos ver a King James in English. Brethren, irmãos de igreja, né? Diferente de brother, irmão de sangue. Tornou-se seguidores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, porque todos nós sofremos com as coisas que os seus compatriotas dos judeus. 15. Que quando tem, quem sabe inglês aí? Quem sabe inglês? Quando tem isso aqui, ó, muda, tá? Não é ambos não. Que tanto, aqui é tanto e aqui é quanto. Quando tem essa expressão aqui, both and. Porque tanto mataram o Senhor Jesus, quanto os seus próprios profetas. É a mesma coisa. Mesma tradução. Então, qual o erro aí? Deixa no português. Qual o erro? É que a Bíblia está dizendo que os judeus, todos, foram responsáveis pela morte de Jesus e dos profetas, e são perseguidos a igreja. É isso que está dizendo, né? Pois é, essa é uma tradução errada, totalmente errada. Na Peshitta não está assim. O que é Peshitta, Aurélio? Por que é que vocês ficam calados e não perguntam? O que é Peshitta dita? Não? Quem sabe o que é Peshitta? Tradução de quê? É a tradução da Bíblia para o aramaico. É a língua que Cristo falava. Certo? A Peshitta não está assim. Tá? Foi um erro de tradução em que coloca toda a culpa da morte de Jesus Cristo dos judeus. Tá? A culpa... Eu fiz até a tradução desse texto. Coloquei no grupo de obreiros, você lembra? A tradução correta é que os líderes dos judeus mataram Jesus. Líder é uma coisa. Judeus é outra, é ou não é? Certo? Então tem muita coisa que a gente tem que dar uma ajeitada na Bíblia, tá? Então, à medida que eu for verificando os erros, eu vou passando para vocês, tá bem? Bom? Amém? Então, volta lá para o slide número 40, enquanto 8, que Inácio difundiu, ele se rebelou, né? Ele difundiu, né, o cristianismo. Quando a gente fala em cristianismo, nós estamos falando de todas as religiões que seguem Cristo. Catolicismo, protestante, evangélico, tá? Principalmente católico. Próximo. Vou ver se eu passo aqui. Está acendendo lá? Tá. Tira e bota de novo.
É porque quando tu vai para outro slide ele fica travado. Tá acendendo? Não, passou não. Vai, passa tu aí. Passa. Ora, se os nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se que o cristianismo, oficializado pelo catolicismo romano, não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua, tá? Tá certo? Muita alegoria, muita coisa que Jesus não ensinou, que os homens colocaram dentro da religião. Vai, passa. Por sua vez, o protestantismo vem de onde? Vem de onde? A Reforma de 1517. Então, o protestantismo não é algo lá do século I, não. O protestantismo é algo do século XVII. 1517. Tá? O Martinho Lutero, João Calvino, tá? Um monte de gente aí. Ali na Alemanha, foi o berço, depois Inglaterra, a Suíça, a Suécia, a Holanda, tá? O que mais? A França não teve muitos, não. Tá? A França não teve muita, nem a Espanha, nem Portugal. Né? Esses países aí que eu falei, Holanda, Inglaterra, Alemanha, né? Holanda, Inglaterra, Alemanha, foram os países que mais difundiram a reforma protestante. Ora, se já no início, no século I, século II, o negócio já estava feio, imagine em 1517, né? A maioria das igrejas evangélicas, elas seguem a reforma protestante. Exemplo, presbiteriana segue o quê? Qual o reformador que ela segue? João Calvino. A metodista, qual o reformador que eles seguem? John Wesley. Né? Os batistas, qual o reformador que eles seguem? Lutero. A igreja católica segue qual reformador? Lutero. Certo? Agostinho ele não foi reformador, não. Agostinho é século 3, 4. Aham. Na verdade, a igreja católica tem vários pais. Inácio, Tertuliano, né? Assim, pela ordem, Inácio, Tertuliano, Augustinho, Tomás de Aquino, que agora é recente, né? Certo? Então, a igreja Assembleia de Deus segue quem? A Assembleia de Deus segue quem? Armínio, Jacob Armínio. A Assembleia de Deus segue o Armínio. Então, cada uma dessas igrejas segue um desses caras aí da reforma protestante. Vamos analisar com calma. E aí? Nós devemos seguir quem? Nós devemos seguir quem? Nenhum reformador, Jesus. Amém? Qual é o nosso fundamento? Fala. O problema é o seguinte, o que é avivamento para o mundo pentecostal e o que é avivamento para Jesus, né? Tá? Primeira coisa, avivamento não é ficar pulando, não. Nem sendo batizado no Espírito Santo. Isso não é avivamento, não. Mas eu ia falar um negócio tão importante que tu me tirou agora do... Não, tranquilo. Eu me lembro. Eu vou me lembrar.
Aham. Sim, sim. A volta de Cristo está atrelada a isso, ao arrependimento de Israel. Você vê que existe hoje no mundo evangélico uma polarização, né? Os que são de Jacob e Armínio e os que são de Calvino. Existe essa polarização enorme dentro das igrejas evangélicas, né? As pessoas defendem o Armínio e elas defendem o Calvino. A discussão é: eu sou calvinista, eu sou arminianista, né? Eu sei nem como o nome é esse mesmo? Arminiano, né? Já perguntaram a vocês ou não? Você é o quê? Arminiano ou calvinista? Já perguntaram já? Então, como seria se perguntasse? Qual seria a resposta? Nenhum nem outro. Eu não sigo nenhum dos dois reformadores. Tá? Vamos lá. Aí, se eu me lembrar do que eu ia falar, eu falo. Mas eu me lembro. Próximo, Leonor. Bom, volta só um minuto, não. Voltei, só para ver o que eu falei. Bom, aqui tem tais como, né? Ó, por sua vez, o protestantismo vem de onde, lembra? Da reforma protestante. Você é protestante? O que você vai dizer? Não. Sou discípulo de Jesus, amém? Então, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas, né, eu citei aí tudinho, né? Wesleyana, metodista, presbiteriana, batista e assembleia. Aí depois surgiram outras, né? Também não expressam a fé original, porque a fé deles está atrelada à reforma protestante. É só ler o livro de história da igreja, tá? Salvo raras exceções, eu acho que as exceções nós estamos dentro dela, nossa igreja, visto que segue inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela igreja católica. Tais como, vamos ver. Já. A substituição do Shabat pelo domingo. Né? Quem difundiu isso no mundo, a gente vai ver depois, com clareza, com detalhes, Tertuliano e Constantino. Né? A abolição das festas bíblicas, eu até perguntei domingo passado, né? Se a gente deveria seguir as festas judaicas. O que é que vocês disseram, lembram? Nós deveríamos seguir as festas judaicas? Primeiro de tudo, não existe festa judaica, existe o quê? Festa de Deus. As festas são de Deus, foi Deus que estabeleceu as festas. Tá? Nós somos gentios, tá? Gentio é nação, povo, certo? Nós somos gentios. Aí deve seguir à risca as festas judaicas? Eu vou depois desenvolver mais sobre isso. Hoje não. Tá bom? Hoje não. Então, exemplo, celebrações da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica, ou seja, nesse ano que passou, eu disse para vocês, eu falei algumas coisas sobre a Páscoa, né? Páscoa está escrita na Bíblia, lá em Êxodo 12, 13. Como deve ser feita, né? Eu até falei já alguma coisa. Não essa Páscoa que o mundo inventou, que é o coelho, o chocolate, o pão de coco. Olha a loucura que o mundo inventou. O marketing por trás disso. A venda, né? Coelho, substituído pelo Cordeiro de Deus. Né? O chocolate. O pão de coco, né? Que todo mundo compra, dá de presente. Que o pão da Páscoa é o quê? Sem fermento. E o pão de coco tem mais fermento que tudo, né? Então, tudo isso foi criado sutilmente pela religião. Quem está por trás disso, orquestrando isso tudo, é o diabo, Satanás. Para tirar de nós a essência da palavra de Deus. E tirou realmente. E tirou. Eu até aconselhei aqui aos irmãos, na época da Páscoa, que não comprassem ovo para dar para os seus filhos. Para ensinar logo a verdade para os meninos. Tá? E quando o titio, a titia vem dar um ovo, esconde do menino. Tira logo ali aquela indumentária, tira logo ali o papel presente e tal, quebra o ovo lá em pedaços, né, para o menino descobrir que ali foi um ovo e tal. Seja mais esperto que o diabo, amém? Para a gente não colocar na cabeça das crianças já o erro, ensinar o erro.
Porque nós temos ensinado o erro, às vezes, na nossa ignorância. Oi. Existe. Existe. É Pessah, em hebraico. Não, quer dizer passagem. Mas, já que você tocou no assunto, pega aí 1 Coríntios capítulo 5. Eu acho que é o verso 7, se eu não me engano. 1 Coríntios 5, 7. Devemos, a pergunta é, aproveitando a deixa do Júnior aqui, devemos, nós, igreja, presta atenção aqui a pergunta, devemos comemorar a Páscoa? Sim ou não? Não estou falando de Deus, não estou falando do inventado pelo homem, não. Eu acho que é 1 Coríntios 5, 7, lê aí. 1 Coríntios 5, 7, lê aí. Se eu não me engano. Isso. Pois é, tem uma ordenzinha aí que diz que a gente deve comemorar a Páscoa. Lê de novo, você vai ver. Tem aí esse versículo aí, Paulo não está... Porque assim, lembra o que nós discutimos domingo? Paulo se converteu ao cristianismo? Não. Então Paulo, ele não, de forma alguma, ele abdicou das festas judaicas. E tanto é que está escrevendo uma carta para os gentios, Corinto, igreja gentílica, e mandando a igreja comemorar a Páscoa, mas não essa Páscoa criada pelo homem, a Páscoa de Deus. Tá bom? Certo? Ok? Então a Páscoa significa passagem, né? O anjo da morte vinha, ia passar sobre a casa de todo mundo, e aquele que não tivesse feito o sacrifício ia morrer. É isso que significa. Celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica e não com a determinada nas Escrituras. A Izinha está lendo um livro aí que eu comprei para eu ler, mas como eu estou lendo outros, o livro é fino, deixei ela ler. Tu está com o livro aí? Pois é um livro bom, fininho, vocês deveriam ler. Como é o nome do título do livro? Eita. Bom, o Natal eu já preguei sobre isso, lembram? Tem aí nas nossas redes sociais, só você ir lá. O Natal é 25 de dezembro, né? Cuja origem está no paganismo. Ressaltando que a Bíblia não indica o dia do nascimento do Salvador. Não fala, a Bíblia não fala, dá só a ideia de quando realmente ele nasceu. A época que ele nasceu, mas não o dia exato que ele nasceu. 3. A falsa ideia de que a lei foi abolida. Já ouviram isso ou não? Fala aí a verdade. Quem já ouviu que a lei foi abolida? Aproveitando aí a deixa, João capítulo 1, verso 17, abre aí. João 1, 17. Ou depois a gente vai para Gálatas, tá? Porque Gálatas é muito mal interpretado. João 1, 17, o que é que tem aí? Parei no 3, né? 3. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Os dias são maus, né? João 17, quem achou? Olha aí, ó. Porque a lei... Olha outro texto errado aí escrito. Totalmente errado aí, a tradução. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vocês estão vendo que são dois polos aí, a polarização ou não? Quem entende aí a polarização? Quem está entendendo a briga que está nesse versículo entre lei e graça? Esse versículo está falando de uma briga, dizendo que a graça é melhor do que a lei, é ou não é? Sim ou não? Está certo esse versículo? Mais uma tradução errada. Por quê? Porque a Bíblia foi traduzida pelos católicos, gente. A Bíblia que nós temos aqui foi traduzida por um padre. Pode se prestar não, gente. Por isso que quando sair a Bíblia, essas pechidas que tem no mercado aí não são boas não, tá? A verdade é que eles pegaram os textos, colocaram no Google, né? Tradutor e traduziram. Não é boa não. Mas quando sair realmente a pechita, eu vou comprar e vou indicar que os irmãos leiam a pechita. A pechita é só o Novo Testamento, tá? Então qual o erro desse texto aí? Qual o erro? A lei foi dada por Moisés, quer dizer que na época de Moisés não tinha graça? Hã? Não tinha graça? Deus muda? De forma alguma. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8.
Então, porque a lei foi dada. Como é que seria o correto? Correto. Se acalma, Samuel. Escuta, macho. Porque a lei foi dada por Moisés e a revelação da lei veio em Jesus. Esse é o correto. Jesus é a lei, Jesus é a Torá, João 1. No princípio era a palavra, Jesus. Esse é o correto, a tradução correta. Não tem polarização nessa tradução correta. Entendeu? Amém, queridos? Aleluia. Lembra o domingo passado? Vocês vão ser desafiados. Eu disse aqui, nós seremos desafiados a descobrir o correto, a procurar a verdade e sair do erro. Quem quer sair do erro aqui? Eu quero sair do erro, não quero continuar no erro. Para isso a gente tem que pagar um preço. Despojar, tirar aquilo que a gente aprendeu de forma errada. Amém? Vamos lá. Paramos no 3. Uma pergunta? Não? 4. Vou passar aqui, ver se passa. Passou não. Travou. Então, a falsa ideia de que a lei foi abolida. A lei não foi abolida. Jesus Cristo cumpriu. Jesus fala... Eu sei, deixa eu só explicar, que eu não expliquei. Jesus diz em Mateus 5, acho, que nem um J, nem tem nem J em hebraico, né? Tradução aí. Que um J nem um tio será omitido da lei sem que tudo se cumpra, tá? Apenas as práticas cerimoniais é que nós não podemos mais cumprir, porque elas foram cumpridas em Jesus. Eu vou trazer tudo direitinho aqui, tenha calma, que é muita coisa. Então, cada domingo é um passo. Nós estamos numa maratona, nós não estamos numa corrida. A gente quer logo terminar a corrida hoje, não pode. Isso é uma maratona. Diz. Quem fala isso são os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos falam isso. Entendeu? A gente até já falou aqui já sobre cercas. Lembram que eu falei sobre cercas? Quando Jesus disse assim, ouviste que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás, eu porém vos digo. Né? Porque é o seguinte, existe a lei escrita, a Torá, que se revelou em Jesus, tá? Mas existe também o espírito da letra, que Paulo diz que o espírito da letra mata, que dá vida, né? A letra mata, que dá vida é o espírito, tá certo? Então, além de ter a Torá, tem também a tradição oral. Tem a Torá, a tradição oral e a tradição escrita, que é o Talmud, certo? E ainda tem a Cabala. A Cabala eu não vou nem entrar não, porque é loucura. Aquele filme, A Cabana, quem assistiu? A Cabana é tirado da Cabala, né? Loucura aquilo ali. Deus em forma de mulher. Principalmente pelos judeus ortodoxos, não pelos judeus messiânicos. Que elas têm muitas contradições. Então, além de ter a Torá, que é a lei dada por Moisés, Deus a Moisés, no Monte Sinai, tem a tradição oral, que é a Mishnah, e tem a tradição escrita, que é o Talmud. Agora, nem a Mishnah, nem a Talmud são palavras de Deus. A palavra de Deus é a Torá. Então, o homem acrescenta as coisas. Então, você tem que saber filtrar. Entendeu? Filtrar. Já ouviram falar em teologia da substituição? Quem já ouviu falar nisso? Não? A teologia da substituição, que defenda a substituição de Israel pela igreja nos planos do eterno. Quase todas as igrejas pregam sobre isso. Que hoje nós somos o novo Israel, né? Já ouviram falar nisso? Que Deus não trabalha mais com Israel, que Israel não é mais povo de Deus é apenas a igreja. Já ouviram falar isso ou não? Pois é, tem muita igreja que prega sobre isso. Totalmente. O nome é a teologia da substituição.
Israel nunca deixou de ser povo de Deus, gente. Entendeu? Deus trabalha com Israel ainda. Tá? Eu já disse aqui, vou repetir várias e várias e várias vezes, até que entra no conhecimento de vocês. Leiam Romanos 9, 10, 11. Leiam Romanos 9, 10, 11. Você vai ver o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. Romanos 9, 10, 11. Leiam, mas leiam uma só vez, não. Leiam várias e várias e várias vezes. Leiam, meditem. Quando não entender, ora, pede sabedoria a Deus. Aí continua a leitura, e lê de novo, e continua lendo, entendeu? 5, né? Bom, após esta rebelião e a separação entre judeus e gentios, nunca foi plano de Deus isso, né? O homem que fez isso. Os israelitas fiéis a Yeshua permaneceram com o nome de nazarenos, ou do caminho, enquanto os gentios mantiveram o título de cristãos. A gente já viu isso domingo passado também. Tá? Houve a separação, né? Por causa do paganismo que entrou dentro da igreja, eles começaram a separar. No século IV, estruturou-se o cristianismo, aqui tem uma separaçãozinha, né? Está tudo junto, como religião oficial, por meio do catolicismo romano. Tá aí, quando alguém perguntar, quando é que nasceu a igreja católica? Século IV. Ensejando a perseguição a pessoas de outras crenças. Me dá o nome da perseguição da igreja católica aí. Bem conhecido, que teve 7. Samuel, pensa antes de falar. Nome de uma perseguição católica aí, gente? No mundo? Não. A Inquisição foi agora aí. Reforma protestante. As cruzadas. Tiveram 7 cruzadas. Comandada pelo Império Romano. O objetivo era destruir quem? Destruir os muçulmanos e os judeus. Onde se deu as cruzadas? Lá nas igrejas que Paulo, né, que Jesus aparece em Apocalipse, na Turquia, hoje, que é a Turquia, capital Istambul, né? Ali onde tinha 7 igrejas da Ásia, ali deu-se as cruzadas também. E entrando em Israel, partiu dali, só ler os livros de história. As cruzadas partiram dali para disseminar quem pregava outra coisa que não o catolicismo romano. Muita gente morreu, tá? Muita gente morreu. Os cristãos começaram a perseguir os nazarenos e a exterminá-los. Quem são esses cristãos aqui? Quem são esses cristãos aí? Oi? Ajeita. Quem são esses cristãos aí? A igreja romana. Entendeu? A igreja romana. Ok? Vocês estão entendendo? Ctrl B. Ctrl B. Irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Morreu muita gente? Morreu muita gente. Eles eram bastante sanguinários. Isso está em qualquer livro de história da igreja. Tá? Por sinal, o José está lendo esse livro desde o século passado e não me entregou ainda. Eu acho que ele lê por dia uma letra. Não, letra não pode, é uma palavra, né? Ele vai dizer que não tem tempo. Ele passou bem uns 30 dias com Covid e não teve tempo de ler. Amém? Para frente? Vamos lá. 1 João 2,19. Saíram de nós. Ó, João, o último apóstolo vivo, está escrevendo isso no final do século I. Para aquela igreja de lá. Igreja do século I. Saíram de nós, já na época da igreja primitiva. Mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Igreja do século I, apóstolo João, falando já, que a igreja já do século I já estava o quê? Corrompida. Imagina a igreja do século XXI, tá ou não corrompida?
O que é que vocês acham? A igreja do século XXI está corrompida ou não? Muito pouco. Muito corrompida, não está? Quando se troca o nome de Jesus por uma água, pelo copo d'água, né? Tome o copo d'água que você vai ser curado. Quando se troca o nome de Jesus por campanhas, né? A igreja está muito corrompida. Não é pouco não, muito. Vocês concordam comigo que a maioria das igrejas evangélicas está vivendo heresia e paganismo? Com práticas pagãs? Práticas pagãs? Sim. Bora, Raquel, trabalhar. Concordam? Os nazarenos foram muito perseguidos pelo Império Romano. Aí você lê a história dos imperadores aí. Nero matou Pedro, matou Paulo, né? Aí depois de Nero surgiram outros imperadores endemoniados também. Na verdade, a perseguição, ela acaba com Constantino. Constantino, ele não perseguiu. Pé no freio. Ele não perseguiu matando. Ele perseguiu matando o quê? Intelectualmente. Que é pior, né? Entenderam? Os imperadores, eles matavam, né? Porque eles detestavam, né? Jesus. Até surgiu Constantino, que acabou com a perseguição. Mas o que ele fez? Misturou, né? Trouxe todo mundo para si. Fez uma misturada toda. Né? Então, que exterminou grande parte do grupo de seus escritos. Escritos, os pergaminhos, né? Dos originais. Original é autógrafos, os autógrafos da Bíblia. Razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, executando-se os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, conhecidos, presta atenção, incorretamente como Novo Testamento. E o nome é Novo Testamento? Não, não é. O nome não é Novo Testamento, o nome é Aliança Renovada. Porque quando se dá, presta atenção até o nome, quando se fala Novo Testamento, é porque o velho morreu, caducou. Veja só aí a astúcia, a intenção do diabo, né? Em rasgar a palavra de Deus. Certo? Ok? Então, como é que seria o nome correto para o Velho Testamento? Sim. Qual é o nome correto para o Velho Testamento? Né? Em hebraico é Tanar, que se divide em 3, né? Que é a Torá, os profetas e os escritos. E qual é o nome correto para o Novo Testamento? Aliança Renovada. Ou seja, a aliança que Deus fez com Moisés, ela foi renovada em Jesus. Certo? A gente vai ver isso aqui, tá tudo escrito aqui, tá bom? A gente vai ver aqui. Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica, que viveu no final do século IV, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Vamos ver aqui o que ele falou. Tá? Essa obra de Epifânio de Salamina, que embora seja uma crítica, tá? Mas é um livro histórico, tá? Se não fosse ele escrevendo coisas ruins, a gente não sabia o que os nazarenos viviam. Então ele achava que ia fazer o mal, às vezes foi o bem. Esse camarada chamado Epifânio, né? Ele escreveu uma obra criticando, mas deixou esse legado, que é a escrita, para que vocês entendam. Porque que oficialmente os portugueses descobriram o Brasil, não os espanhóis. Vocês estão calados porque não sabem? Lembram lá da quinta série, lá de vocês, lá na Escola Nossa Senhora Perpétua do Socorro?
Por que foi o Brasil que descobriu? Por que foi Portugal que descobriu o Brasil, não os espanhóis? Por causa da carta de Pero Vaz de Caminha. A carta, o documento escrito. Então, está vendo aqui como é importante as coisas escritas? Porque se não fossem os escritos de Epifânio, a gente não sabia muita coisa. Então, vamos ver o que ele escreveu aí, criticando. Os nazarenos não... Ó, esse é o livro do camarada, né? Esse camarada aqui. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos. O que é judeu ortodoxo? Bora, gente. O que é judeu ortodoxo? Samuel, tem calma, Samuel. O que é judeu ortodoxo? Judeu ortodoxo é todo aquele judeu que não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Tá bom? Entendeu, dona Maria? Você está com sono, né? Dona Maria, repita o que eu falei. Ela está rindo, ela não ri não. Gente, que é judeu ortodoxo? Repita aí, Regineide. É todo aquele judeu que não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Tudo bem. Então, os nazarenos, quem são os nazarenos? Quem são os nazarenos? São os que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, diga. Eles não o quê? Qual é a capital mundial do gay? Do homossexualismo? Tel Aviv. Quantos judeus messiânicos tem em Tel Aviv hoje? Qual a população de Israel? Rapidamente aí no Google. Quem tem Google aí? Qual a capital atual de... Quantos habitantes tem Israel hoje? 14 milhões? Quanto? 9 milhões? 8? Olharam agora? Atualizado? Não, eu acho que é 14 milhões, se eu não me engano. Nove milhões? Muito bem. Hoje Israel tem 9 milhões. Desses 9 milhões, quantos judeus messiânicos tem lá? 1,5 milhão. Hoje Israel tem 1,5 milhão de judeus messiânicos. Então sobra quantos? Sobram quantos? Que são os que sobram são ortodoxos, são endemoniados, são homossexuais, entendeu? Aí vai. Então, segundo Paulo, como é que é Paulo em hebraico? Shaul. Segundo, como é que é apóstolo em hebraico? É emissário. Segundo o emissário Shaul, segundo Paulo, Talmidinha discípulo. Segundo Paulo, em Romanos 11, diz assim: então todo Israel será salvo. Todo. Paulo diz lá, em Romanos 11. Certo? Então, Jesus não volta hoje não, volta. Porque nós acabamos de dizer que de uma população de quanto? 9, é? Nossa população de 9 milhões, apenas 1,5 milhão reconhece Jesus o Messias. Então, falta muito, né? Falta um bocadinho. Então, a capital mundial do homossexualismo é Tel Aviv, gente. Mais do que Nova York, mais do que no Rio. Mais do que São Paulo no Carnaval. É porque São Paulo no Carnaval, 60% era de lá. Vamos aqui para frente. Então, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Então, quem são nazarenos são judeus messiânicos. Não diferem,
Isso que ele está falando é Epifânio, no livro dele, criticando os judeus nazarenos. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Messias, Yeshua. Então, ele escreveu uma coisa boa para a gente, né? Se ele não tivesse escrito, ninguém ia saber. Ele diz também, eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Eles afirmam que Deus é um e que Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach é seu filho. Ó, que Deus é um. Acho que era Deuteronômio 6,4, se eu não me engano. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica. Leem a lei, referindo-se à lei de Moisés. Tudo que está dizendo isso é Epifânio. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Lembrando que cristão aqui refere-se a quem? Os católicos. Apenas no seguinte, diferente, né? Eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias. Mas são distintos dos verdadeiros cristãos, porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda dos sábados e outros. Então está aqui, em contra de las heresias Panarion. Sim, primeiro que o Brasil. Gente, tem rabino aqui no Brasil, que faz casamento homossexual, gente. E tem pastores também que fazem casamento homossexual. Gente, ó, presta atenção, só um minutinho, Júnior. Eu fui convidado para dar uma entrevista na TV Verdes Mares, certo? O pastor Costa Neto ligou para mim, ele foi convidado, o pastor Costa Neto. Ele ligou para mim, Carlos, vai aí no meu lugar, dá uma entrevista lá, vai ter um culto ecumênico. Eu disse, cara, estou fora. Aí eu disse assim, convida fulano de tal, né? Convida fulano de tal que ele vai. Estou fora, eu não quero aparecer na mídia. Para que eu quero mídia? Diz, Ju. Como? Não, claro que não, isso é um pecado, apostasia, homem. Não, claro que não. Nós estamos falando de pecado, de apostasia. O mundo todo está atolado na apostasia. Não é só Israel, não. É o mundo todo. Está atolado na apostasia, na maldição. Será que um pai da igreja católica romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yeshua? A mesma pergunta eu faço para vocês. Será que os reformadores, eu louvo a Deus pelo trabalho deles, que realmente eles romperam uma parte com a igreja romana, mas será que eles têm autoridade para conduzir a igreja? Não, porque a igreja, Efésios 2:20, o que está escrito em Efésios 2:20? O que está escrito em Efésios 2:20, minha gente? Falta quantos slides aí? Eu fiz pouco. Dá tempo. O que tem em Efésios 2:20? Lê aí bem alto. Nós estamos edificados pelos apóstolos e os profetas, não por reformadores. Eles tiveram lá um momento deles de... Mas... Amém? A nossa fé não tem que estar em homens, esses homens não. Sim, nos apóstolos. São homens, sim, são homens, mas são homens que andaram com Jesus. Tá bom? Ah, tinha um outro texto para apimentar aqui também. Ó, a discussão de Pedro e Paulo lá em Gálatas. Vai para apimentar também. Me lembrei aqui agora. Ó, Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, tece as seguintes considerações
a respeito das declarações de Epifânio. Vamos ver o que é que ele fala. Posso passar? Lembre-se que esse material aí está na mão do Siebra. Siebra, se levanta o povo te conhecer, macho. Quanto é, Siebra? R$ 96. Pode pagar em quantas vezes, sem juros? Quantos? 15 vezes é brincadeira, né? Pessoal, quem quiser adquirir esse material aí, para não estar copiando, fala com o Siebra, dá o nome a ele que ele traz para você terça-feira. Certo? Siebra, como é que é a forma de pagamento mesmo? Pode, Pix é à vista. Vamos lá ver as declarações. Vamos lá. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Os nazarenos. Se eles são hereges, na opinião da Mãe Igreja Católica, acho que tem um credo, né? Na Santa Igreja Católica, né? Alguma coisa assim. Creio em Deus Pai, alguma coisa assim, né? É apenas porque continuam apegados às ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, a qual nosso autor, Epifânio, sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos. Infere-se daí que os dogmas hoje reinantes em quase todos os setores do cristianismo são falsos. Isso é forte. Primeiro, substituição do Shabat pelo domingo. Abolição das festas bíblicas. A instituição das festas pagãs. Natal, Ano Novo, a Páscoa, né? A concepção de que a lei foi abolida. O pensamento de que a graça substitui a lei. Isso é o que mais se fala hoje nas igrejas evangélicas. A propagação de que a igreja substitui Israel nos planos de... Como é que se pronuncia isso aqui? Eu ouvi muita coisa aí. Como é que se pronuncia isso aqui? O que é que significa isso aqui? Era, é e será. Pronuncia Yahweh, mas você pode falar Adonai, tá? Que é Senhor. Terminou, né? Ou não? Sim, terminamos. Por hoje. Vai ter muito chão ainda pela frente. E aí? Perguntas? Bota aí o tema da mensagem de hoje à noite. E bota a mulher soltar. Então, perguntas? Gente, quem não entendeu nada? Júnior, entendeu nada? Ô, louco! Pode. Fala. Tchau.